Bem, pessoal, chegamos ao nosso terceiro bloco do Proseando nas Gerais. Papo bacana hoje com Aloísio Mesquita, que agora vamos entrar num patamar maior. A partir do momento em que você se engajou ali realmente com arma na mão, combatendo a bandidagem, vivendo aquilo que desde a infância você queria, eu quero ser delegado, eu quero prender o bandido, eu quero pegar o defunto que está boiando no rio. Como é que foi passar a administrativo? Você se tornar um delegado mais comandante do que atuante, entre aspas. O contato direto no combate ao crime, eu sempre gostei de trabalhar com tóxico e furto e roubo, sempre gostei dessas duas áreas. Nunca gostei de trânsito, mas essas outras áreas eu sempre gostei. Uhum. Mas quando eu assumi a regional, o regional ele é o responsável por elaborar projetos de combate. Então, assim, e isso também não te inibe, não te proíbe. De também ir. Também ir. E eu sempre, com muita frequência, participava de algumas operações. Quando tinha operação de uma monta maior, de uma necessidade maior, eu gostava de acompanhar. Uhum. Mas a área administrativa realmente nunca foi meu forte. Eu nunca tive nunca fiz com muito prazer. Fazia por obrigação. Fui delegado regional, fui chefe de departamento e procurava fazer com muito zelo, com muito respeito à minha instituição. Porque eu tenho a minha instituição como segundo pai, porque o que eu ganho, o que eu recebo, vem dela. Então eu tenho muito orgulho de ser policial civil, ser delegado de polícia e muito respeito pela minha instituição. Ao que pese o entendimento aí dos políticos que têm abandonado as instituições policiais a nível de Estado, uhum, principalmente a Polícia Civil, que está muito abandonada, está vivendo só com o que sobra. Então, isso é uma tremenda dificuldade que tem colocado. Falta material humano, falta material de expediente, falta muita coisa no setor de inteligência, que a polícia devia ter um investimento muito maior para identificar, por exemplo, um crime de homicídio, pegar o autor do crime, o suspeito, uhum, num crime de homicídio, fazer uma coleta de material na roupa dele e ter a perícia poder provar, perícia científica, que aquela roupa esteve naquele local por uma terra que coletou, enfim, prova nesse sentido, DNA, são vários elementos de intelectualidade que a perícia técnica precisa, que são provas irrefutáveis. Contra um fato desse não é argumento. Então precisa de preparar as instituições policiais e investir nas instituições policiais para que isso possa melhorar. E muitas vezes você está na área administrativa, por mais que você tenha cobrado isso, há uma comodidade das administrações superiores que estão ligados diretamente ao governo, uhum, e é um cargo nomeado, é o risco de não perder o cargo, acaba não insurgindo contra aquele governo, buscando aquela melhora para a instituição. Mas realmente eu sempre optei e gostei muito mais da área operacional. Como é que estar ali nesse planejamento, nesse setor de inteligência que demanda uma série de pesquisas, informações, investigações para se então armar aquela operação, sucateado como está hoje? Como é que é enfrentar essa dificuldade e ter que dar resposta para a sociedade da mesma forma? É muito triste. Você chega, por exemplo, vamos pegar um bairro aqui em Moscar, por exemplo, o aglomerado Cristo Rei, que todos chamam de Feijão Semeado. Eu já tive algumas vezes ali. Inclusive, uma época que eu era delegado regional de Janaúba, eu apurei um crime de roubo que ocorreu que a ministra Carmen Lúcia foi vítima, na residência dela. Uhum. Ela era procuradora federal da época. E nós entramos aí no Feijão e pegamos os dois autores aí, e recambiamos para Janaúba. Então, assim, é um aglomerado pequeno, muito pequeno. 2.000 habitantes, tinha a época que eu trabalhava. Então, eu já fiz várias vezes projetos falando da necessidade de eu manter 30 policiais ali trabalhando, que eu quebrava o tráfico, e quebrando o tráfico, pode até no primeiro instante, uhum, elevar o crime de homicídio, porque o tráfico de droga, de um modo geral, ele tem que ostentar poder. E o, sim, tráfico de droga ostenta poder matando. Porque ele tem que matar para ostentar poder. Ele vai então, ter que no início poderia ter, no início poderia ter, mas você quebrando o tráfico é um dos meios que tem de fazer a redução do crime, principalmente, uhum, de tráfico de droga. Mas eu nunca recebi amparo,
das instituições policiais, das chefias superiores, para que pudesse fazer isso. Então, as programações, você tinha que programar com o que você tinha. E quando você pedia, aí eles cobravam. Mas eles sempre cobram de você a quantidade de produção. E eu sempre argumentava que estou produzindo isso com o que eu tenho. Mas eu precisava de melhorar. Mas o governo nunca aceita, sempre alega que tem dificuldade e acaba cortando valores que a gente tem, reduzindo aqueles valores que tem para a instituição policial. A gente percebe que existe uma necessidade importante desse relacionamento da Polícia Civil com a Polícia Militar e também até com a Polícia Federal, a gente percebe nesses dias de hoje, principalmente. Mas a gente também percebe que esse sucateamento que acontece nas polícias acaba abrindo portas para mexer com a cabeça de policiais com relação à corrupção. Né? Nas grandes capitais como Rio, como São Paulo, isso acontece com mais frequência. Seria um meio realmente de aumentar a segurança e aumentar a vestir a farda realmente, fazer isso que tanto você pede, a mais atenção, mais aparelhamento, mais equipamento e fazer com que o policial realmente exerça aquilo que ele quer? Olha, eu tenho uma concepção de corrupção, até porque se você for falar que o policial é corrupto porque ganha pouco, não justifica. Se assim fosse, esses deputados aí não seriam corruptos, ministros, né? Você vê citações aí de pessoas com poder aquisitivo muito grande, com patrimônio muito maior, e são corruptos em valores bastante altos, muito significativos. Eu acho que não é o baixo salário, até porque eu acho que isso vem muito de berço, vem muito de formação da pessoa e precisa de uma cobrança muito grande das chefias direta, principalmente a chefia direta, que o soldado tem um cabo que cobra, o cabo tem um sargento, e a Polícia Civil da mesma forma, tem um detetive 1, 2, tem um inspetor, tem um chefe de cartório, chefe de equipe, né, e tem o delegado, e tem o delegado da unidade de furto e roubo, ou de tóxico, ou de trânsito, e acima daquele delegado tem um outro delegado, o regional, o chefe de departamento, um superintendente, sempre tem um numa escala superior maior. Essas cobranças são muito importantes, que é sempre renovar essas cobranças é importante. Mas a corrupção, eu acho que tem muito a ver com berço, as oportunidades sempre aparecem nas instituições policiais, por isso que é importante você ter um esquema de trabalho que envolva policiais, 2 ou 3 policiais, porque daqueles 2 ou 3, certamente um deles não comunga com corrupção de forma alguma, tem intolerante com corrupção. E você vê dentro da instituição policial, quando tem um policial com a fama de corrupto, os outros têm ódio dele, têm vontade de prender a todo momento. Eu sentia assim, quando eu sabia que tinha um policial corrupto, seja ele delegado ou detetive, qualquer um, você tinha vontade de prendê-lo e expurgar aquilo, cortar na pele e tirar. Mas há corrupção, isso aí sem dúvida nenhuma. Instituições policiais tem muito policial corrupto. Isso acontece na minha, na PM, na Polícia Federal, isso tem. Mas o relacionamento meu aqui com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, a época aqui da Polícia Federal era o Marcelo, que hoje se elegeu a deputado aí, eu espero muito que ele seja um deputado classista, olhe para as instituições policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, e que ele defenda as instituições policiais, que ele se torne um deputado classista, evidentemente que ele tem que fazer muitas outras coisas além disso, mas um dos requisitos que é importante para as instituições policiais, que ele seja um delegado classista, um deputado classista e defenda e ajude as instituições policiais que realmente estão carentes e precisam muito de ajuda política para sobreviver de uma forma muito melhor e, evidentemente, que esses bônus virão para a sociedade. E o senhor acha que isso é importante num Congresso Nacional, numa Câmara de Deputados estadual, a participação da polícia como político, porque a gente vê cabos, sargentos se candidatando, delegados, e aí, de repente, como um outro delegado tinha na sua frase de efeito, impor a moral e realmente a lei dentro dessas casas da justiça? Muito importante, sem dúvida nenhuma. Nessa eleição agora, a Polícia Civil elegeu 2 deputados. O que era deputado perdeu a eleição, que foi o Edson Moreira. A Polícia Federal elegeu aqui o Marcelo. E a PM elegeu uns 4 deputados. Eu não sei ao certo
a quantidade. Mas nós temos aí um deputado hoje conhecido como o Sargento Rodrigues, talvez seja o único deputado que conheça a segurança pública. Os outros deputados não conhecem, não se preocupam e não interessam em conhecer. Os outros não defendem a classe. Não defendem. Então é importante essa classe. E essa classe de deputados que são policiais é chamado como bloco da bala. Lá eles chamam bloco da bala, é apelidado. É até a bancada. Um apelido carinhoso, é o bloco da bala. Uhum. E eles realmente defendem as classes e tem que defender com mais contundência, tem que fazer acordo, tem que negociar o que interessa à área de saúde, o que interessa ao transporte, eles têm que negociar a área de segurança pública. Então é importante essa representatividade. Eu penso que os policiais deviam até se unir mais e eleger mais deputados. Eu tenho muita dificuldade de votar em um deputado que não seja da minha classe. Uhum. Sinceramente, eu sempre votei em alguém da minha classe, que eu acho interessante ter uma representatividade a quem você possa levar uma informação e que ele possa cobrar do executivo na escala superior. Visto isso tudo, por tudo que você passou, que você conhece, que você já enfrentou, e vendo que Aloysio Mesquita, segundo, também formou-se na área, imagina que ele vai seguir a advocacia ou vai seguir os seus passos e chegar a delegado? Seu filho. É o meu filho, 23 anos, meu amado filho, Aloysio Mesquita, segundo menino de ouro. Eu me lembro bem dele quando ele tinha 3 anos de idade. Eu era delegado na cidade de Jaíba e tinha um investigador que trabalhava comigo. O outro tinha tomado um tiro, estava afastado, eu tinha um investigador comigo. E roubaram um carro em Janaúba. Na verdade, não foi roubo, foi um furto. Um descuido, ele furtou o carro. Uhum. E eu fui acionado por volta de 10 horas da noite. Meu filho já estava dormindo. Ele era pequenininho, eu dormia, era muito calor, eu dormia no quarto com a minha mulher e meus 2 filhos, que é o único local da casa que tinha um ar-condicionado. E aí eu liguei para o investigador, fomos à delegacia, pegamos a viatura e a notícia é que o carro passaria por Jaíba. Uhum. Aí nós seguimos o carro. Seguimos até 6 horas da manhã, tivemos notícia e eu tive que voltar a Jaíba, não me lembro se abastecer, com dificuldade. Mas nós chegamos a identificar a pessoa e quando eu voltei em casa, eu acho que foi o cansaço, eu tinha trabalhado o dia todo, foi uma coisa assim para tomar um banho. E quando eu cheguei em casa, eram 6 horas da manhã, 6h30, meu menino acordou e percebeu que eu não tinha dormido. Uhum. Aí ele virou para mim, falou, onde é que você estava? Eu falei, meu filho, papai estava trabalhando. Você estava trabalhando de noite? Eu falei, estava fazendo o quê? Eu falei, eu estava atrás de um ladrão. O que o ladrão fez? Ele falou, ele roubou um carro e um dinheiro. Eu falei, cadê o dinheiro e o carro? Está com ele. Cadê o ladrão? Correu. Foi embora, saiu, mas eu vou voltar atrás dele. Ele falou, quando eu crescer eu vou ser ladrão. Mas eu estou tomando banho e estou voltando atrás dele. Eu vou pegar ele, coloquei ele numa salinha, ele vai ficar 5 anos sem ver o sol e sem ver a mãe dele. Falei, então eu vou ser delegado. Imediato. E meu filho sempre foi muito generoso, desde pequeno, desde criança. Sempre foi. Uhum. E nessa volta, nós voltamos e eu prendi o ladrão. Recuperei o carro, prendi. Por volta de 2 horas da tarde, eu consegui prender ele já chegando na Bahia. Uhum. E prendi, autuei em flagrante, foi preso. Era um engenheiro agrônomo que estava vindo, era do Sul, ele estava em São Paulo comprar um carro, não comprou, passou em Janaúba, furtou um carro. É acostumado a furtar trator, essas coisas. Uhum. Foi identificado por esse furto. Aí foi preso, foi autuado em flagrante e ele cumpriu a pena dele lá. Mas é interessante, mas meu filho sempre teve bom coração. Eu me lembro também de uma outra época, quando ele tinha uns 7, 8 anos de idade, eu saía da delegacia meio-dia, pegava ele na escola e ia para casa. E esse dia, quando ele entrou no carro, eu vi que tinha acontecido alguma coisa na escola diferenciada. Uhum. E ele me disse, ele ficou calado, aí eu deixei ele um certo tempo e virei para ele e falei, filho, o que foi? Teve alguma coisa normal na escola hoje? Normal, alguma coisa? Tudo tranquilo? Ô pai, vai ter uma quadrilha. Eu falei, que bom, que ótimo. E aí? Eu tinha uma menininha que ele falava que era namorada dele. Eu falei, você vai dançar com sua namorada? Ele falou, pai, não vou não. Por quê, meu filho? Ele falou, pai, a professora falou que ia chamar o nome do homem e ele escolheu uma menina para dançar. E o primeiro nome era o meu. Por que você não escolheu ela? Falou, pai, eu olhei para trás, aí tinha uma colega minha, que eu prefiro não falar o nome dela aqui, ela é pretinha, eu olhei, ninguém ia escolher ela, eu peguei e escolhi, porque ninguém ia escolher. Aí eu escolhi ela. Aí eu vi que ele estava bem triste por isso. Aí eu falei, mas na quadrilha você não precisa se preocupar não, você dança com todas, você dança com ela, você vai dançar com sua namorada. Ele dança só com uma, Aí melhorou. Então ele sempre foi assim, ele pretende fazer concurso para
na área federal, eu até penso que estadual hoje está muito difícil ver os governos pagando da forma que está pagando. Uhum. E ele está aí entre delegado federal, procurador federal e juiz federal. Eu falei com ele que ele tem que se preparar, ele é estudioso, ele passou, já pegou a carteira de advogado, terminou o curso, já aprovado na OAB, aprovou com folga, graças a Deus, e é estudioso, está dedicando. E Deus vai ajudar ele a escolher a carreira dele, abençoar conforme o desejo de Deus, e ele certamente vai segui-lo e segui-lo bem, se Deus quiser. Que maravilha! É nesse alto astral que a gente vai terminar esse bate-papo nosso, mas não sem antes deixar nossa câmera, nosso microfone aberto para você deixar uma mensagem final para o telespectador do Prosiano nas Gerais. Eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, posso cumprir o meu tempo de instituição, 30 anos de contribuição da Polícia Civil, delegado de polícia. É claro que eu cometi alguns erros na minha vida, isso é normal do ser humano, mas muitas coisas têm valores, mas eu quero afirmar a você que está me ouvindo aqui, que eu sempre tive um amparo da minha família, primeiro do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e posteriormente um amparo mais aconchegante foi da minha esposa e depois dos meus filhos. Então a minha mulher, a minha esposa Zuleide, meus filhos Vitória e Aloísio, foram partes fundamentais. Portanto, você deve sempre valorizar aquela pessoa que está do seu lado, que te apoia, valorizar com respeito, acima de tudo, respeitar a sua esposa, respeitar a sua família, respeitando seus filhos, que é o pilar importante que você tem na vida. Alguns de vocês vão até achar meio cômico, mas eu busco a salvação. E buscar a salvação é andar na retidão, andar com hombridade, andar nos caminhos de Deus. E um dos caminhos grandiosos é o respeito para com a família, para com a esposa e para com os filhos. E, acima de tudo, ter amigos verdadeiros, e isso vai te fazer muito feliz, como eu sou. Um grande abraço. Excelente, muito obrigado mais uma vez, uma satisfação receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que ficou aí em casa até agora acompanhando esse bate-papo nosso aqui no Prosiano Gerais. Lembrando que semana que vem tem mais e eu espero você. Um grande abraço e até lá.